Então, vamos já direto ao ponto. O que seriam essas formas farmacêuticas? Então, as formas farmacêuticas serão diferentes formas físicas de apresentação do medicamento para facilitar o seu uso pelo paciente. Por que isso? Porque vai facilitar a administração dos medicamentos. Quando a gente chegar na específico nos tipos dos medicamentos, vocês vão perceber, mas eu posso dar até um exemplo. Uma criança, não sei se vocês já perceberam, né? Mas geralmente medicamento de criança já vem líquido. Por quê? Porque eles têm dificuldade de deglutir. Uma pessoa que está incubada em situação de UTI não tem condições de tomar um medicamento, né? De forma líquida, nem sólida, nada, por via oral. Então, ele vai ser por via parenteral, que Brena vai explicar o que é isso posteriormente. Então, é por isso que vai facilitar essa administração dos medicamentos. Vai garantir a pressão de dose, principalmente na parte sólida, porque já vai vir certinho a quantidade do medicamento que você deve tomar. Protege o princípio ativo durante o percurso do organismo, isso vocês vão ver também posteriormente. Vai garantir a presença do princípio ativo no local de ação específico, por exemplo, os medicamentos que são tópicos. Não é necessário você tomar um medicamento oral se você está com uma queimadura, por exemplo. Você pode passar uma pomada. Então, basicamente em relação a isso. Vai facilitar a ingestão do medicamento, como eu disse já no primeiro ponto, e vai proteger o próprio medicamento contra a degradação. Por exemplo, medicamentos estáveis ou sensíveis à luz, umidade ou temperatura. Porque a partir disso, tanto na parte de produzir o medicamento, né, farmacotécnica, o nome, na parte de produzir, por exemplo, se um medicamento ele não pode, de jeito nenhum, ter contato com água, né? Ele vai ser degradado em presença de água. Então, você não vai colocar um recipiente, que é uma substância que não vai fazer efeito nenhum. Por exemplo, o amido. O amido, ele puxa a umidade. Então, ele não seria um bom recipiente para esse medicamento. Então, é isso também que a forma farmacêutica vai ajudar. A escolha da forma farmacêutica vai depender principalmente de 4 pontos, que vai ser a natureza físico-química do fármaco, que é isso. Se um medicamento for hidrofóbico, né, tem aversão à água, se ele for termolábil, tipo as insulinas, né? Então, isso vai depender, isso é a característica físico-química do fármaco, do mecanismo de ação, que vocês vão ver na próxima aula, né, que é farmacodinâmica, do local de ação dos medicamentos e da dosagem, que é a quantidade do fármaco na forma farmacêutica. Então, já vamos começar já vamos direto. O que seria um medicamento sólido? Então, vai ser, assim, ele não tem uma definição própria, porque ele já se autoconceitua, né? Então, vai existir várias formas de farmacêuticas sólidas, entre elas as cápsulas, os comprimidos, as dragas, os granulados e pós, supositórios, entre outros. Eu vou falar os principais, tá certo? Para não ficar muito grande. Então, o que vai ser cápsulas? Vai ser os preparados, né, os medicamentos, nos quais uma ou mais substâncias, seja líquido ou seja em pó, serão colocadas dentro de um invólucro, que é meio que um armazenamentozinho da cápsula mesmo, gelatinoso. Essa gelatina, esse invólucro, ele pode ser duro ou mole, mas não vou aprofundar muito nisso. E esse invólucro vai se dissolver no tubo gastrointestinal, estômago ou intestino e vai liberar o medicamento para ser absorvido. É uma forma adequada para a administração de fármacos com sabor desagradável. Além disso, é importante dizer que as cápsulas sempre devem ser deglutidas inteiras. Aí vocês já podem se ligar, por exemplo, na conduta profissional de vocês, na clínica, um medicamento não está fazendo o efeito dele, né? Aí você pode perguntar ao seu paciente, como é que você toma esse medicamento? Aí, às vezes, o medicamento é em cápsula e a pessoa abre a cápsula e coloca o pozinho na água, por exemplo. Entrar naquilo que pode ser... O fármaco não vai fazer o mesmo efeito, porque, às vezes, ele tem que fazer o efeito no intestino. E ele vai chegar facilmente no estômago e vai ser degradado ali, não vai fazer o efeito dele. Então, é por isso que não pode cortar, nem abrir a cápsula.
Existem vários tipos de cápsula. Outra função de que, por que, né? Outro motivo pelo qual não se pode abrir as cápsulas, que é cápsula de ação prolongada, que vai permitir que o princípio ativo seja liberado lentamente, de forma prolongada. Retardada, que já o nome já vai falar que vai ser, ele vai ter substâncias na própria cápsula que vai proteger o princípio ativo do suco gástrico. Então, ele só vai atingir o efeito, o princípio ativo só vai ser liberado lá no intestino. E cápsulas de ação contínua, que é bem parecida com prolongada, mas também não vou entrar muito a fundo nisso. O que mais? Reduz. Uma vantagem, né, das cápsulas é que ela reduz o número de doses a administrar por dia. Por exemplo, vamos falar da manipulação, né, dos manipulados. Um paciente ele tem que usar 3 medicamentos se fosse em comprimido, né, na dose convencional, que é produzida em fábricas, em indústria farmacêutica. Então, se ele precisa só tomar uma vez por dia, né, não precisa ser, por exemplo, 3 vezes ao dia essa dose, pode mandar manipular e colocar a quantidade de miligramas dentro dessa cápsula. Então, o paciente vai ficar bem mais cômodo, né? Que só vai tomar uma cápsula em vez de 3 medicamentos, 3 comprimidos. Então, é bem interessante. Vai reduzir o número de doses a administrar por dia. E como eu disse, né, voltando a frisar, ela não deve ser triturada, nem mastigada, e nem o seu conteúdo deve ser esvaziado para misturar com alimentos ou com líquidos. Por quê? Porque pode alterar a absorção do fármaco. Vamos falar dos comprimidos. Peraí. Os comprimidos, ele vai ser o quê? Ele é um resultado, vai ser o resultado da compressão, né? Literalmente compressão de uma ou mais substâncias químicas na forma de pó ou grânulo. E existem vários tipos de comprimidos. Vou exemplificar os que são mais usados na clínica. Assim, o primeiro que eu vou falar é o comprimido revestido de revestimento entérico. Que o que vai acontecer? Ele vai garantir, ele vai ter um revestimento, né, por um produto que vai garantir sua passagem íntegra pelo estômago, chegando perfeitamente no intestino, onde irá se dissolver e iniciar a sua ação. Entra um pouquinho na aula passada, né, sobre a ionização, a parte de absorção do medicamento, se ele é hidrofílico ou hidrofóbico, né, e esse tipo de situação. O revestimento ele vai ser muito necessário para os casos em que os medicamentos, quando colocados com líquido ou com líquido ácido do estômago, né, quando em contato, na verdade, eles serão destruídos e perdem imediatamente, ou seja, de forma bem rápida, a sua função. Então, por exemplo, um Lufital, eu não lembro o nome do princípio ativo, mas é aquele medicamento para gases. Você quer que ele haja onde? No estômago. Isso é em cápsulas, mas ele pode ser um exemplo também para você entender como funciona esse revestimento. Se você quer que ele atue no intestino, não faz sentido ele ser degradado no estômago. Então, ele vai ter o revestimento dele para que ele seja degradado no intestino e absorvido lá e feito sua função. O comprimido sublingual. Os comprimidos, eles serão colocados obrigatoriamente embaixo da língua. Para quê? Para se dissolver com o auxílio da saliva e serão absorvidos na própria boca. Por que debaixo da língua? Porque abaixo da língua tem muito sangue, é facilmente absorvido, não precisa passar pelo metabolismo de primeira passagem. Então, o efeito é bem mais rápido. Um medicamento comprimido, né, efervescente. Então, vai ser um comprimido que é preparado com uma ou mais substâncias químicas que vai ser o quê? Associada, vai se juntar com sais. Que vai, quando tem contato com a água, esses sais vão liberar os gases e esse mecanismo, ele vai facilitar que o comprimido desintegre, ou seja, se dissolva para ser
absorvido. Comprimido mastigável, porque nem todo, assim, muita atenção sobre isso. A grande maioria dos medicamentos comprimidos não podem ser mastigados, justamente pela absorção. Então, só o único e específico que você pode mastigar é o comprimido mastigável. Sempre vem na caixinha, dizendo o tipo de comprimido que é. Então, quando tem comprimido mastigável, você pode mastigar. Mesma coisa é sobre a romper, né? Geralmente pode só romper o comprimido, partir o comprimido quando ele tiver o suco. Por quê? Porque os outros tipos de comprimido, por exemplo, o revestimento entérico, vai tirar o filme do revestimento, já não vai servir, né? O sublingual, se romper, vai absorver mais rápido, pode ter uma toxicidade. E outros tipos de comprimido, se for romper, por exemplo, não se tem a certeza de que vai ter a mesma quantidade dos dois lados. Porque geralmente, eu vou tomar metade, porque eu não estou tão assim, doente, mas não pode. Por quê? Porque se romper, não tem a certeza de que a dose está distribuída igualmente. Comprimido mastigável. São comprimidos preparados para terem sua desintegração facilitada pela mastigação. Depois vai engolir e vai ser absorvido. Então, precisa primeiro mastigar para já facilitar o processo de desintegração do medicamento para ele ser melhor absorvido no estômago. E, por fim, dos exemplos que eu trouxe, é um comprimido de ação lenta e prolongada, que eu já dei ele funciona basicamente igual a cápsula, só que ele é em comprimido, né? Ele vai possuir também um revestimento que vai controlar a liberação do princípio ativo, certo? Ele, por exemplo, tem um medicamento chamado Horus, que é o pessoal da farmácia, principalmente no meu ciclo, já viram isso em desenvolvimento farmacêutico, que ele vai liberando, ele vai fazendo uma bolinha dentro do nosso estômago e ele vai liberando aos poucos. Bem legal isso aí. Então, vai ser basicamente isso, sobre os comprimidos, de uma forma bem geral. Drágia, porque o povo diz, Drágia é comprimido? Drágia, vamos dizer que é um tipo de comprimido, só que ele não é um comprimido, é uma drágia. Por quê? Porque ele vai conter, vai ser assim, o medicamento ele vai estar no núcleo, vai estar dentro. E vai ser revestido por uma solução de queratina, açúcar e corante. Geralmente, assim, a maior porcentagem do revestimento é de açúcar. Eu dei um exemplo aqui bem prático, que é Neosaldina, Doralgina. Por quê? Porque eu não sei se você já teve a triste experiência, antes de eu estudar, né, antes de eu ser universitária, de morder um comprimido de Neosaldina. Nossa, é muito ruim. Muito ruim. Então, nesse caso, já tem dizendo no slide, eles serão usados para mascarar o sabor e o odor desagradável. Realmente tem um sabor muito desagradável a Neosaldina. Além disso, vai proteger o medicamento da mucosa estomacal para ser absorvido lá no duodeno, no intestino. E vai facilitar a deglutição, porque quando você toma um medicamento que é amargo, você não quer engolir. Isso é um reflexo. Então, quando ele é mais agradável, você vai facilitar a deglutição. Ok? Então, assim, meio que um comprimido, só que não é um comprimido. Ele é uma drágia, já é uma forma farmacêutica. Então, não diga que vou comprar um comprimido de Neosaldina. Agora, Juan, os granulados. Os granulados são pó liofilizados ou grânulos. Então, em resumo, para todo mundo entender, granulado é o conjunto de pós. Pós tem um diâmetro muito, muito, muito menor do que um granulado. O granulado vai ser o conjunto dos pozinhos, entendeu? Ele vai fazer um mecanismo de liofilização, que eu não vou aprofundar, mas se vocês quiserem, eu posso passar um vídeo no YouTube para vocês verem como funciona a liofilização e vai formar os grânulos. Então, esses pós liofilizados, né, ou grânulos, podem ser solúveis, resultando em soluções, né, que vocês vão ver aí na parte líquida, ou insolúveis, resultando em suspensões. E vai consistir em agregados sólidos e secos,
de volumes uniformes de partículas de pó resistentes ao manuseio. Então, é isso. O granulado, é por isso que eu nem trouxe o pó diferente do granulado, porque o pó, o granulado é o conjunto, né, a partir de um mecanismo, né, da indústria farmacêutica de pós. É isto. Supositório. São formas farmacêuticas. Eu vou falar mais um pouquinho dos granulados depois na parte líquida, porque tem a parte de suspensão. Porque solução e suspensão é a parte líquida. Então, por isso que eu já não aprofundei tanto agora, para vocês entenderem melhor. Supositório. São formas farmacêuticas na consistência firme, de vários tamanhos e formatos, adaptado para a introdução do orifício retal do corpo humano. Mas também tem supositórios para o orifício vaginal ou uretral, certo? Mas, assim, o mais comum é a parte retal, contendo um ou mais princípios ativos dissolvidos em uma base adequada. Então, o supositório em si é uma base que vai ser introduzido nele, dissolvido nele os princípios ativos, a depender do objetivo. Por exemplo, se a pessoa quer um efeito local, né? De constipação, de dor, vai ter princípios ativos que vai promover essa ação local e vai dissolver assim, lá. É porque assim, deixa eu ver como é que eu vou explicar. Dependendo da base do supositório, ele vai ter uma ação mais local, porque ele não vai meio que ser a base não será absorvida, entendeu? Então, ela vai ter o local. Quando tanto a base quanto o princípio ativo ele é absorvido, ele vai ter um efeito sistêmico. E como é que, por exemplo, Gabi, se eu tenho um comprimido para efeito sistêmico, para que eu vou colocar um supositório? Naquele caso que eu falei, quando a pessoa não pode deglutir, não pode tomar um medicamento via líquida, às vezes isso acontece muito em hospital, né? Pessoas entubadas, geralmente, também é uma forma de dar um medicamento, né? Administrar o medicamento. É via retal, né? O óvulo é uma forma farmacêutica sólida, de dose única, contendo um ou mais princípios ativos, dispersos ou dissolvidos em uma base adequada, que tem vários formatos. Mas na maioria das vezes vai ser o quê? O ovoide, formato ovoide. E vai ser fundido na temperatura do corpo. Geralmente é via vaginal. Os óvulos são usados via vaginal. Por fim, para acabar um pouquinho sobre os medicamentos sólidos, vamos falar das pastilhas, que eu lembrei do pessoal de odonto. Então, pastilhas vão ser formas sólidas destinadas a se dissolverem lentamente na boca, constituída por grande quantidade de açúcar e mucilagem. Mucilagem vai ajudar a mastigar, associados a princípios medicamentosos. Por exemplo, o meu trouxe esse, né? Contra tosse, irritação na garganta, faringite. Também tem um que é analgésico, até a língua fica dormente. Então, por isso que eu falei do pessoal de odonto, porque eu já tomei um que ele é analgésico na mucosa da boca, língua, essas coisas. Então, é bem legal esse tipo de medicamento. Então, os medicamentos semissólidos, o que vai acontecer? São preparações tópicas para aplicação na pele ou em mucosas, para ação local ou penetração percutânea dos medicamentos, a depender do objetivo. Por exemplo, queimadura vai ser local, dores musculares vai ser mais percutânea, então, assim, a depender. Ou ainda por sua ação emoliente ou protetora. As vantagens das formas semissólidas vai ser uma boa ação para praticantes de atividades físicas, porque ele facilmente penetra, algumas formas farmacêuticas facilmente penetram na parte percutânea, chegando mais fácil ao músculo, por exemplo, né, em caso de lesões musculares. Aí o pessoal da física já pode ver isso. E possuem absorção e efeitos rápidos, né, porque é aquilo do local. E as desvantagens são também em relação à absorção, porque pode diferir entre um tipo de forma farmacêutica. Eu vou explicar isso melhor nos próximos slides.
Então, assim, tem que escolher certinho a forma farmacêutica que você quer, a depender, né? Se você quiser uma ação mais local, você não vai querer um medicamento, né? Uma forma farmacêutica que absorva tanto. Se é local, é para ficar ali. Mas se você quiser que absorva mais, que entre mais a fundo, né? Aí você vai querer uma substância, uma forma farmacêutica que permita essa absorção. Vamos começar aqui com a pomada, porque a pomada é um dos semissólidos mais usados, assim, de cara. Todo mundo acha que aqui já passou uma pomada alguma vez na vida. Então, o que vai ser uma pomada? Vai ser um preparado, um medicamento de consistência pastosa, preferencialmente oleosa e de fácil adesão ao local da aplicação. Apresenta pouca penetração na pele. Então, ele vai ser o quê? Mais local. Mas existe outra forma farmacêutica que ainda é menor ainda a penetração. Mas, como esse medicamento aqui está dizendo a vocês, infecções na pele, ferimentos, queimaduras, então, não seria interessante uma forma farmacêutica, né, que penetrasse muito na pele se o meu objetivo é em cima, né, ele é mais superficial. Então, não seria tão massa usar outro tipo de forma farmacêutica. São utilizadas geralmente em regiões menores. Você não passa uma pomada geralmente no braço todo, geralmente é uma pasta, né? Então, em ferimentos mesmo, coisas locais, com menos pelos, por serem muito oleosas, porque é uma base preferencialmente oleosa. Então, não é aconselhável aplicar esse tipo de medicamento, né, de forma farmacêutica em feridas abertas. Tudo bem? Vou passar para a próxima. Pasta. Pasta, o que não apresenta quase penetração na pele. É o primeiro de todos. Então, vai ser um preparado de consistência pastosa, preferencialmente oleosa e de fácil adesão ao local de aplicação. Eita, eu repeti, eu digo, e tá errado isso aqui, mas eu vou falar o certo. Não é isso. Então, vai ser pasta, ele vai ser uma forma farmacêutica. Ignorem isso, viu, pessoal? Não é essa definição, não. Eu acho que eu repeti, na hora eu não corrigi. Ele vai ter uma elevada porcentagem de sólidos insolúveis. Como eu disse, ele não vai quase penetrar na pele. Então, ele vai ter uma elevada porcentagem de substâncias que não são solúveis. Então, para ela ficar na pele mesmo, ação local, assim, top das galáxias. Ele vai produzir um efeito mais protetor, oclusivo e secante na pele onde é aplicada. Geralmente são muito firmes e espessas, principalmente comparado com a pomada. Mas, pelo contrário do que se pensa, quando você pensa firme e espessa, ela vai ter uma consistência mais macia, mais firme, pela quantidade de sólidos que existem lá, né? Como eu disse, tem muitos sólidos, substâncias insolúveis. São pouco gordurosas e tem grande poder de absorção de água ou de exudatos. Geralmente é usado para locais de queimadura, que precisa de uma hidratação. Eu acho que alguém já usou pasta d'água alguma vez na vida, então isso, eu penso na pasta d'água. Gel. Vamos lá para o gel. Eu coloquei um álcool gel, mas álcool gel não é medicamento. É só para vocês visualizarem, tá? Eu não achei um medicamento bonitinho com o gel. Aí eu coloquei aqui só para vocês perceberem. É a forma farmacêutica semissólida, né? De um ou mais princípios ativos que contém um agente gelificante, que vai produzir o gel. Para fornecer o quê? Vai fornecer uma firmeza a uma solução de dispersão coloidal. Geralmente, coloidal é água e óleo, certo? Ele é caracterizado pela mistura de um polímero, né? Que é o agente gelificante, é um polímero, com água. Só que, assim, ele tem uma desvantagem muito grande no uso do gel. Por quê? Porque quando transpira ou quando tem muito contato com a água, ele sai facilmente porque ele tem muita
ele tem mais proximidade, né, com a água. Vocês podem pensar até no gel de cabelo. Eu acho que as meninas usam mais, mas os meninos usam também. Gel de cabelo, quando lava, tira facilmente. Não precisa nem muito esforço. Então, só é pensar nisso. São utilizadas em regiões mais úmidas, né, porque ele tem essa facilidade. E também são utilizados para reduzir a oleosidade da pele. Porque o mecanismo de oleosidade da pele vai ser porque ele está desidratado. Geralmente dizem pessoas dermatologistas, né? Beba muita água. Então, essa forma farmacêutica vai ajudar muito nessa parte da redução da oleosidade da pele, porque ele vai deixar a pele mais hidratada, certo? Ele tem uma função, essa função. O creme. Vamos lá para o creme. Vai ser uma preparação com parte água, parte óleo. Consiste em uma emulsão, né, que é a mistura de óleo e água, semissólida, formada por uma fase lipofílica, ou seja, que tem afinidade com os lipídios, e hidrofílica, que é a afinidade com a água. Contém um ou mais princípios ativos dissolvidos ou dispersos em uma base própria, que é a base do creme. O creme é a base, tá certo? O princípio ativo é o que vai fornecer a ação, e a base é o próprio creme. E vai ser utilizada normalmente para aplicação externa da pele ou membranas mucosas. Em comparação com as pomadas, né, que eu já falei que as pomadas são muito... são insolúveis e as pastas são muito insolúveis. Já os cremes, eles são oleosos, se espalham mais facilmente e eles são melhores absorvidos, certo? Ele pode ser aplicado por essa característica, né? Que eles são absorvidos mais facilmente. Você pode usar em partes mais extensas do corpo. Perfeito? Para finalizar a parte de semissólidos, eu trouxe esse que não é tão comum, pelo menos na minha prática, na minha vivência, na verdade, mas eu trouxe porque eu achei muito interessante ele. Que o que vai ser um emplasto? Vai ser uma forma de medicamento transdérmico caracterizada pela colocação sobre a pele de alguma substância sólida aquecida, com o intuito de aquecer ou amolecer os tecidos, acelerando o processo de cura. Vai ter aquele lance de vasodilatação, chegar sangue para o local, e isso é substituído facilmente por uma compressa quente. Então, assim, eu nem sabia que existia uma forma farmacêutica para simular, né, para fazer a função da compressa. Então, achei ela genial. E eu finalizo por aqui a parte de semissólidos. Aí vamos para a parte dos líquidos. Então, o que são os medicamentos líquidos? São formas farmacêuticas líquidas, porém, que podem ser divididas em xaropes, emulsões, soluções, suspensões, medicamentos injetáveis, extratos, tinturas, entre outros. Só que eu vou falar os principais, o que a gente vê mais na prática, ok? As vantagens das formas líquidas são a facilidade de colocar um sabor mais adocicado, mais agradável, que traz uma maior adesão ao medicamento, principalmente por parte das crianças, né, como eu falei lá no começo, a fácil de deglutição, sendo bem aceito por idosos e também pelas crianças. E as desvantagens também são por causa do sabor, porque pessoas com diabetes, né, que isso é muito comum ter pessoas com diabetes, e deve ter um cuidado redobrado, por exemplo. Por isso que é sempre bom questionar. Qual é o tipo de medicamento que você toma? Você tem diabetes? Porque essa parte da comunicação ela é essencial. Porque vamos supor, uma pessoa diabética toma um medicamento com uma quantidade elevada de açúcar. Só que a pessoa está tomando certinho um medicamento de diabetes. E ninguém entende o que está acontecendo. E às vezes é justamente o medicamento que está trazendo esse mal. Então é bem, bem bom, assim, bem indicado ter atenção nessa parte. Para todos os profissionais aí perceberem, né? Vamos começar com a solução. Então, a solução vai ser um medicamento constituído, né, de uma ou mais substâncias que serão dissolvidas em um veículo.
Veículo é um solvente, uma substância, presente em maior quantidade. Pode ser até água, o veículo, entendeu? O veículo já está dizendo, é o meio que você vai colocar o princípio ativo para chegar na sua ação, né? Então, é sobre isso. É uma mistura homogênea de líquidos ou líquidos e sólidos, de modo a formarem uma única fase. O que é que eu quis dizer com isso? Que vocês não podem ver, sei lá, cristais em uma solução. Tem que ser, assim, transparente. Entendeu? Se você perceber que está, por exemplo, precipitando, né, que descendo tem lá um medicamento, solução. Mas se você vê que está precipitando, alguma coisa está errada. Entendeu? Se você conseguir ver componentes sólidos ou diferenças de fase, né? A parte de fase oleosa, fase aquosa. Então, isso não pode acontecer. Isso já é um erro do medicamento mesmo, da produção do medicamento. Solução sempre tem que estar homogênea. E o que acontece? Aí aqui tem líquidos e líquidos, né? E líquidos e sólidos. Aí você lembra que eu falei dos grânulos? Quando os grânulos se dissolvem completamente, ele vai ser, e não muda de fase depois, ele vai ser uma solução. E quando você coloca grânulos, que você agita, está dissolvido, mas quando com o tempo ele vai precipitando, né, vai ficando embaixo, a parte do pó, ele é uma suspensão, que eu vou falar um pouquinho mais tarde. Então, sempre lembre que é uma forma de ter o controle de qualidade da solução. Sempre ele vai ser homogêneo, certo? Uma das vantagens desse tipo de medicamento, né, de forma farmacêutica, vai ser a maior facilidade de ingestão, novamente falando, pelas crianças e pelos idosos. Só que ele tem uma desvantagem. Não vem a dose correta, né? Que você tem que tomar, como os comprimidos. Por exemplo, um comprimido de hidroclorotiazida, 25 miligramas. Já vem certinho, você toma e não precisa fazer nada. Só é tomar com um pouquinho de água e acabou a história. No caso de soluções, como vem em potezinhos, né? Em frascos âmbar, geralmente, que é aqueles marronzinhos, você precisa pegar a dosagem certa. Então, isso é uma desvantagem, porque não tem esse conforto de já tomar certinho, né? Tem que ser acompanhado sempre com um copo, como está dizendo na imagem, né? Um copo dosador, uma seringa dosadora. E as soluções utilizadas em gotas, geralmente são mais concentradas, falando um pouquinho em gotas, elas são mais concentradas do que as em frascos, né? Porque, por exemplo, você toma 40 gotas. 40 gotas, geralmente, assim, bem arredondadinho mesmo, é 2 ml, são 2 ml. Geralmente, quando você toma um medicamento, você toma 7 ml, 5 ml, então ele é bem mais concentrado. Então, isso é uma desvantagem, porque muitas pessoas podem confundir, né? Eu tomo 5 ml do medicamento X, então vou colocar 5 ml, vou pingar as gotinhas no copo dosador, né, que tem em casa, vou pingar as gotinhas em 5 ml. Então, isso é um perigo fatal, né? Porque pode ter toxicidade. Por isso que é bom sempre explicar às pessoas sobre o uso correto dos medicamentos. E existem soluções orais, soluções estéreis e outras soluções, que vai ser o que são as orais. Já está dizendo, Brenda vai aprofundar mais nisso, mas vai ser de forma oral. Você toma pela boca, vai entrar pelo esôfago. Eita, já esqueci aqui. Mas, enfim, vai entrar no intestino, no estômago e pronto, via oral. Vai passar pelo metabolismo da passagem e esse tipo de coisa. E geralmente as soluções orais vai necessitar de componentes que dê cor e sabor para tornar mais agradável, né? E facilitar a adesão do medicamento. Já as soluções estéreis, elas são preparações também líquidas, mas não vão ter a presença de micro-organismos. Estéreis é isso, sem micro-organismos, esterilizados, que são geralmente soluções injetáveis, né, que vêm em ampolas, e colírios, que você não pode, por exemplo, é um fator de controle de qualidade aí. Você não pode pingar um colírio no seu olho com micro-organismo, por exemplo, bactéria E. coli.
que é uma das mais famosas, né? Das mais presentes, assim, nos ambientes. Não tem condições, vai ter uma infecção, isso é óbvio. Então, por isso que tem esse tipo de solução, porque tem esse controle de qualidade a mais. Então, Gabi, as soluções orais, elas têm micro-organismos? Assim, não dá para dizer ao certo, tem que fazer uma análise, mas tem uma quantidade máxima permitida sempre, tanto nos alimentos quanto nos medicamentos. E outras soluções são as nasais, né, as otológicas, que é a parte do ouvido, que é a mesma coisa, tem que ser homogêneo, e em gotas, e tudo bonitinho. Esse tipo de coisa. Falando em soluções orais, né, vamos falar também de xarope, que vai ser uma forma farmacêutica aquosa, caracterizada pela alta viscosidade e vai apresentar não menos do que 45% de sacarose e outros açúcares na sua composição, que contém uma ou mais substâncias químicas ou princípios ativos. Eu trouxe como substância química porque às vezes vocês não estão acostumados com o nome princípio ativo, mas é a mesma coisa que eu quero dizer, tá? Então, assim, quase 50% do medicamento é açúcar. Então, assim, não pode de jeito nenhum utilizar em diabéticos, né? Se há soluções, né? Que já existe uma quantidadezinha de açúcar, tem que ter cuidado, imagine o xarope. Bem perigosinho. São usados, geralmente, em substâncias com sabor muito, muito desagradável e também para pacientes que têm dificuldade de ingerir comprimidos. Mas ter cuidado com essa parte da diabetes, né? Da glicemia. Bem simples esse. Elixir. Elixir não é tão usado mais agora, mas eu, assim, como a gente lida muito com idoso, eles podem usar ainda, entendeu? Esse é mais antigo. Mas vai ser uma preparação farmacêutica líquida, límpida, ou seja, ela vai ser transparente, hidroalcoólica, ou seja, vai ter tanto uma parte de água, outra parte de álcool, de sabor adocicado, agradável, apresentado por teor alcoólico na faixa de 20% a 50%. Os cachaceiros de plantão aí vão adorar um elixir, né? Mas, assim, ele está entrando em desuso por causa justamente do teor alcoólico desse medicamento. Ok? Próximo. Suspensão. Suspensão vão ser preparações em que as substâncias químicas não estão totalmente dissolvidas em meio líquido. Lembrando, quando estão totalmente dissolvidas, é solução. Quando não estão totalmente dissolvidas, são suspensões. Geralmente tem uma baixa capacidade de dissolução, de dissolver, por isso deposita-se no fundo do recipiente. Aí eu trouxe aqui o exemplo da cefalaxina, né? Que é monohidratada, que ela vem no pozinho. Eu acho que dá pra ver pela imagem que é um pozinho, e você adiciona geralmente água mineral. E até até a faixazinha que tem, né, nele. Ele tem uma faixazinha, como se fosse... É uma graduação, a gente fala graduação, né? Aí adiciona água até ali e balança, porque ele vai... a parte do choque mecânico, né? Essa movimentação mecânica. Bezetacil é um tipo de suspensão. Bezetacil é injetável, né? Para mim é uma emulsão, mas eu não lembro agora, porque eu acho que ele tem parte óleo, parte água. Entendeu? Ele é uma emulsão, porque tem que agitar para formar. Eu penso que seja, mas eu vou tirar essa dúvida depois e mando no grupo. Mas ele não tem grânulos. Ele tem, ou tem um grânulo. Eu não estou lembrando assim a formulação dele, sabe? Para mim ele é parte óleo, parte água. Porque tem um que é parte óleo, parte água, mas eu não lembro se é o bezetacil. Eu vou confirmar. Mas pronto. Se for parte óleo, parte água, né? Tem que agitar, então vai ser uma emulsão. Se for parte sólida, né? E parte líquida, vai ser uma suspensão. Suspensão sempre é sólido, ok? Eu vou mandar no grupo, eu lembro, certo? Para eu ver se ele é insólido ou ele é parte óleo. Voltando para a suspensão. Então, ele vai ser sólido, você vai ter que agitar. Geralmente, essas partículas sólidas, mesmo quando vocês colocam a água e passam um tempinho, elas vão se acomodar, vão se depositar no fundo do frasco. Sem agitação, vocês não, né? O paciente tem risco de tomar uma dose errada da que foi desejada. Então, é por isso sempre agitar, sempre tem.
agite antes de usar. O médico também geralmente faz esse tipo de orientação. Porque já pensou, por exemplo, tem uma parte, o sólido está embaixo, né? A parte sólida está embaixo. E você pega a águazinha de cima, não vai ter o princípio ativo quase. Então, assim, não tem como fazer o efeito, ok? E assim, algumas suspensões já vêm prontas para o uso, mas em outros casos o líquido precisa ser adicionado no frasco, como eu falei, né? E quando não vem com um diluente próprio, coloca água mineral filtrada ou fervida fria. Não pode ser água quente, pelo amor de Deus. Geralmente na bula tem as orientações certinhas. Ok? E emoção. Quem nunca tomou uma emoção na vida? Eu tenho trauma desse negócio. Falar a verdade é muito ruim. Então vai ser uma solução que contém pequenas partículas de líquido dispersas em outro líquido. Então, geralmente, esses líquidos são immiscíveis, ou seja, vai ser uma parte de óleo e uma parte de água. E vai ser necessário sempre agitar antes de administrar, como eu falei. Só que eu não lembro realmente se o Bezetacil é uma suspensão ou é uma emulsão, certo? Mas essa é a diferença. A emulsão são líquidos que têm fases diferentes, água e óleo. Uma parte lipofílica e uma parte hidrofílica. E suspensão é quando tem a parte de sólidos, sólido. Alguma dúvida sobre os líquidos, pessoal? Alguma coisa que eu não falei e vocês queiram tirar dúvidas? Da sua suspensão aqui. É suspensão, né? Então é de sólido. Ótimo, Lucas. Obrigada. Vamos lá, então, para a próxima. Medicamentos gasosos. Eles são bem raros, pouco estudados, né? Tanto que, assim, na farmácia mesmo, nossa professora que trabalhou no hospital, na professora Isadora, ela disse que, assim, tem que ter especialização. Existe especialização para tratar, para saber administrar, saber manusear medicamentos mais gasosos. Eu vou trazer os principais que são usados no dia a dia, mas no hospital existe muito mais, certo? Muito mais formas. Eu trouxe as mais acessíveis. E são usados principalmente para a administração de substâncias voláteis, ou seja, que evaporam. E vai incluir aerosóis, que são medicamentos sólidos ou líquidos, acrescidos de gases para nebulização. Então, vamos falar o que é a definição de aerosol. E eu trouxe também o spray, porque existe uma dúvida do que é spray e do que é aerosol. A única diferença do aerosol com o spray é que o aerosol vai produzir, vai constituir de um nevoeiro, né? Que é quando a gente aperta e sai, mas ele não vai ser não molhante. Por isso, desodorante aerosol, ele não molha, certo? Ele é seco. As partículas dele são muito menores. Geralmente variam de 0,05 a 0,2 micrômetros. Menos de 1 milímetro, né? Então, é bem pequenininho. E os sprays, eles são semelhantes aos aerosóis, mas o diâmetro da partícula é maior. E vai ser considerado como nevoeiro molhante. Spray geralmente tem a característica molhante. Por exemplo, deixa eu pensar. Um exemplo. Aquele de futebol. Geralmente tem um spray e tem um aerosol. Quando você vê que não molha, né? Ele é um aerosol. E quando molhar, tem aquelas características mais líquidas, vai ser um spray. Ok? Eu encerro por aqui e vou passar a minha fala para a Brena. Então, vamos começar essa parte de vias de administração. Espero falar de maneira clara e qualquer dúvida vocês podem mandar no chat ao longo da explanação ou depois, vocês decidem. Bem, então vamos começar. O que são vias de administração? A via de administração de um medicamento é a via pela qual um medicamento é introduzido no organismo. E para que o fármaco ele alcance, ele desencadeie o efeito farmacológico desejado, é necessário identificar a maneira mais adequada de introduzi-lo no organismo.
Então, a escolha de determinada via, ela deve considerar os aspectos clínicos do indivíduo, isso engloba a idade, o estado de consciência, as doenças pré-existentes, a velocidade que se deseja atingir a ação farmacológica, se é em um contexto de emergência, por exemplo, a gente espera, ao administrar um medicamento, que ele haja de maneira mais rápida, né? Em outras situações, isso não é tão necessário. O tipo de ação que se pretende obter, se é a nível local, se é a nível sistêmico, as características físicas do fármaco que vai ser administrado também é muito importante para determinar a via em que ele vai ser administrado, né? Então, a lipossolubilidade de um medicamento, de um fármaco, a sua constante de ionização também. E os fatores, né, após ser administrado, alguns fatores gerais influenciam o processo absortivo, que no caso é o tamanho da área absortiva. Então, quanto maior a área absorvente, por exemplo, de determinada mucosa, mais intenso será esse processo e mais rápido também. E aí um exemplo, né, de uma das grandes superfícies absorventes é o intestino. Ele possui vilosidades que aumentam essa área de contato, né, da mucosa com o fármaco. O tempo de contato também com a superfície de absorção. Por exemplo, quando há um aumento do trânsito intestinal, e aí o fármaco ele foi administrado via oral com a intenção dele ser absorvido no intestino. Só que o trânsito intestinal está aumentado, então o tempo que esse fármaco vai estar em contato com o intestino vai ser muito pouco. Isso vai afetar a velocidade e também o tanto de fármaco que vai ser absorvido. A forma farmacêutica, né, como o Gabi já tinha explanado no início, tem formas que são mais facilmente absorvidas, como são os líquidos, num contexto de administração via oral. Então, líquidos administrados via oral são mais rapidamente absorvidos do que comprimidos, por exemplo, porque antes dele ser absorvido vai ter que ter uma degradação, sua estrutura e tudo mais. E também a vascularização da superfície absorvente. Então, quanto mais vascularizada, quanto mais vasos sanguíneos tiver aquele tecido que vai absorver o fármaco, mais rápido e intenso vai ser essa absorção. E as espessuras das membranas também, porque a gente sabe membranas mais finas vai facilitar essa transição, essa absorção de substâncias. Pode passar. Então, antes de falar das principais vias, eu ainda quero falar de alguns conceitos, como biodisponibilidade, mecanismo de primeira passagem. E ainda voltando para essa introdução aí sobre vias, eu quero dizer que a escolha da via correta, ela pode garantir a maximização da atividade farmacológica de um determinado medicamento. Então, a escolha adequada é muito importante para que o medicamento ele faça o efeito que deseja que ele faça, né? Então, a escolha da via correta, ela vai promover a eficácia clínica do produto que foi escolhido para ser administrado. Então, a via, né, de administração, ela pode impactar a biodisponibilidade do fármaco. Então, a biodisponibilidade do fármaco vai variar de acordo com a via em que ele foi administrado. A velocidade vai também impactar na velocidade da absorção, na velocidade da distribuição, resposta do paciente ao fármaco também, a via vai influenciar. Então, sobre a biodisponibilidade. A biodisponibilidade, ela se refere à taxa e à extensão que um fármaco ele alcança a circulação sanguínea na sua forma inalterada. E aí o que vai influenciar na biodisponibilidade. Então, um dos principais fatores vai ser a biotransformação hepática de primeira passagem, que é o conhecido mecanismo de primeira passagem. Quando o fármaco ele é administrado, por exemplo, por uma via entérica, oral, por exemplo, esse fármaco, ele não vai, após ele ser absorvido, ele não vai diretamente para a circulação sistêmica. Após ele ser absorvido, ele vai ser encaminhado ao fígado pela circulação porta-hepática, e lá ele vai ser biotransformado. Então, a sua estrutura físico-química, ela vai mudar, ela vai ficar alterada. E aí, isso faz com que
haja uma diminuição de fármaco inalterado que chegue, após isso, à circulação sistêmica. Então, o mecanismo de primeira passagem vai limitar a eficácia de fármacos administrados por via oral, por exemplo. Então, por isso que é bastante irregular. E aí a gente parte para as principais vias, né? Então, a gente começa com as vias interais, mas tem outras divisões que são as tópicas e as parenterais também, que eu vou falar mais à frente. Sobre as vias interais, ela vai englobar a via oral e a via retal. E aí, começando com a via oral, vai ser a administração de fármacos por meio da deglutição ou instilação, até mesmo, através de uma sonda interal, por exemplo. E aí, nesse contexto de instilação de medicamento através de uma sonda interal, por exemplo, é quando a deglutição ela não for tolerável pelo paciente. Ou seja, quando houver por exemplo, o paciente ele tem disfagia, ele tem dificuldade de deglutir, pode ser que seja possível administrar determinado medicamento pela sonda interal. E aí, então, os medicamentos administrados pela via oral vão passar pelo trato gastrointestinal, pode ser que seja geralmente mais absorvidos no intestino. E aí, em relação às suas vantagens, autonomia para administração, né? Então, o paciente, ele mesmo pode administrar o medicamento, porque é desprovido de técnica, baixo custo financeiro, confere conforto ao paciente, porque não é um método invasivo, não é doloroso, então é bastante cômodo para o paciente. E as desvantagens é que o surgimento dos efeitos terapêuticos é lento, então, por causa de todo aquele mecanismo de absorção, de mecanismo de primeira passagem, e uma das desvantagens é justamente o efeito, né, em si. A absorção é irregular também. E aí nós vamos para a via retal. A via retal vai ser a administração de fármacos na mucosa retal, né, no reto, através do ânus, e a fim, né, de modo que o fármaco ele desencadeia um efeito local ou sistêmico após ser absorvido. E aí essa via ela é considerada mais rápida, né, que a via oral, e em relação às suas vantagens é que ela pode ser utilizada em pacientes conscientes e inconscientes, e facilidade de administração. Eu queria dar um adendo, é que a via oral ela não é indicada para pacientes inconscientes, apenas pacientes conscientes. Enquanto as desvantagens da via retal é que a absorção ela pode ser irregular e incompleta, e também ela pode ser desconfortável e constrangedora para o paciente devido às posições que o paciente deve assumir para facilitar a visualização, né, o acesso ao ânus para, então, administrar o medicamento. Então, eu coloquei algumas posições, podem ver, eu acho, genopeitoral e a posição de Sims, que é muito conhecida, né, que o paciente está lateralizado, o tórax levemente inclinado e uma das pernas ela está fletida sobre a outra. Pode passar. Em relação às vias tópicas. Então, as vias tópicas vai ser, no geral, a aplicação de medicamentos na pele ou em membranas mucosas a fim de atingir efeitos locais ou sistêmicos. E aí as suas representantes, né, são várias, e aí a gente optou por elencar as principais. Então vamos começar pela via sublingual. A via sublingual consiste na via, né, no método onde o medicamento ele vai ser administrado na mucosa sublingual, ou seja, na parte de baixo, na parte inferior da língua. E aí os fármacos, geralmente, eles são em formas sólidas, né, e eles são absorvidos lentamente. Quer dizer, na verdade, eles são absorvidos rapidamente, por causa da espessura dessa mucosa, da mucosa sublingual, que ela, como eu já havia falado, que a espessura influencia, né? A espessura da mucosa sublingual, ela é mais fina, e também essa região ela é muito vascularizada, existem vários vasos, e isso aumenta a velocidade de absorção. Em relação às vantagens, temos a rápida obtenção do efeito farmacológico desejado, fácil administração, não sofre efeito de primeira passagem, né, porque vai para a circulação sistêmica, ela não passa pelo TGI, e baixo custo financeiro.
Em relação às desvantagens, aqui existe um número reduzido de medicamentos disponíveis para administração sublingual. E alguns exemplos de medicamentos que podem ser administrados por essa via os nitratos, né, no caso não sei, talvez um evento isquêmico, um infarto agudo do miocárdio, e antihipertensivos também podem ser administrados em casos, por exemplo, de crises hipertensivas. Então, é uma via rápida, no geral. E nós temos a via bucal também. A via bucal, ela consiste na administração, né, do medicamento na cavidade oral, só que o paciente ele não engole o medicamento, ele não vai deglutir. O medicamento, na verdade, ele é colocado contra a mucosa, né, interna da bochecha, ou seja, a mucosa na parte interna da bochecha, da porção interna, e aí ele vai ser absorvido pela vascularização presente ali nessa região. E aí, assim como a via oral, a via sublingual, os pacientes geralmente são orientados a não mastigar os medicamentos e também a não engolir o medicamento. Em relação às vantagens, nós temos a fácil administração, baixo custo, método cômodo, por não ser invasivo, é indolor também. E as desvantagens, é necessário colaboração do paciente para que o fármaco ele possa ser absorvido. E isso pode se tornar um problema, por exemplo, em pacientes psiquiátricos, pacientes pediátricos também, que não são muito, às vezes, colaborativos. Pode passar, Gabi. Nós temos a via dérmica ou cutânea, que vai consistir, né, no método de administração de medicamentos sobre a pele, feridas, unhas, cabelo, a fim de obter efeito local. E aí, sobre essa via, né, alguns processos mecânicos, eles podem aumentar, acelerar o processo de absorção pela pele, como é a fricção, né? E aí, esse processo, alguns processos mecânicos, como esse, pode acelerar a absorção das substâncias através das glândulas, dos folículos pilosos. E aí, algumas vantagens, nós temos que tem ação direta no local de aplicação, permite altas concentrações do fármaco no local em que ele foi aplicado, fácil administração também. Desvantagens, pouco impacto nas camadas mais profundas da pele, seja na derme e na hipoderme. Em relação à via transdérmica, a via transdérmica é uma via onde o medicamento ele é administrado sobre a pele, só que ele pode ter um efeito sistêmico, diferente da dérmica. E aí o medicamento administrado por essa forma, ele é absorvido passivamente, né, através da pele, e aí ele vai atingindo as camadas mais profundas da pele até mesmo chegar à corrente sanguínea. E aí, geralmente, existem, né, os sistemas terapêuticos transdérmicos, e aí nós temos os adesivos, por exemplo, os transdérmicos, que eles vão liberar os medicamentos de maneira constante, por exemplo. E aí as vantagens é que fornece doses contínuas e controladas dos fármacos ao longo do tempo, baixo custo financeiro e é um método cômodo. E aí as desvantagens é que pode causar irritação na pele, no caso da estrutura do adesivo, por exemplo. E aí alguns medicamentos, eles podem ser administrados dessa forma, como é o caso da nitroglicerina. Temos também a reposição hormonal por adesivos transdérmicos. Pode passar. E aí agora nós temos a via nasal. Bem, a via nasal consiste no método de administração de medicamentos na mucosa nasal, a fim de obter efeitos locais ou sistêmicos. E aí, a possibilidade de que um fármaco atinja efeitos sistêmicos pela mucosa nasal, né, administrado pela mucosa nasal, é que essa mucosa ela tem grande potencial absorvente. E aí, em relação a algumas vantagens, é que ele também é de fácil administração, baixo custo financeiro. Desvantagens, necessita da colaboração do paciente, pode causar irritação local, alergia. E aí, alguns medicamentos que podem ser, exemplos, né, que podem ser administrados por essa via, são os broncodilatadores, descongestionantes, e até mesmo a ocitocina, por exemplo.
E agora vamos passar para a via auricular, que é uma via onde consiste, onde o medicamento ele é administrado no canal auditivo externo, né, de modo a obter efeitos locais. Aí nós temos analgésicos, antissépticos, que podem ser aplicados por essa via. Quanto às vantagens, de fácil administração, baixo custo financeiro também. As desvantagens podem causar efeitos colaterais, quer dizer, me perdi. A necessidade de colaboração do paciente. E, geralmente essas vias, né, elas são vias que não precisam de muitos insumos para que elas possam estar sendo usadas, né? Então, não precisa, por exemplo, de seringa, agulha, equipo e etc. Então, são, no geral, vias que são baratas e que só realmente necessitam da orientação correta, dispensada ao paciente, e da colaboração do mesmo. Em relação à via oftálmica, consiste no método de administração de medicamentos na mucosa conjuntiva, né, que reveste a parte interna das pálpebras, e no globo ocular, a fim de se obter efeitos farmacológicos locais. E em relação às vantagens, também fácil administração, baixo custo. Desvantagens pode ocasionar efeitos colaterais quando o medicamento ele alcança a corrente sanguínea, visto que também, né, a mucosa conjuntiva é um local que ele é vascularizado. E aí, alguns medicamentos que podem ser aplicados por essa via são os colírios, que são os mais conhecidos, mas também pomadas, inclusive. Agora nós temos as duas últimas, né, bem usadas na prática clínica, que é a via inalatória, que, diferente da da via nasal, a via inalatória, ela vai ser a administração de medicamentos nas vias respiratórias inferiores. E isso corresponde à traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos pulmonares, de modo a obter um efeito local ou sistêmico. E aí, essa via, ela tem como finalidade a introdução, por exemplo, de gases, como é no caso da suplementação com oxigênio, né, com O2, e líquidos voláteis no organismo. E isso tudo através do epitélio pulmonar. Ou também depositar moléculas de fármacos na parede brônquica para ocasionar uma ação local, como no caso dos broncodilatadores. E aí as vantagens é que essa via ela é de rápida absorção, e isso se deve às características da membrana, né, do parênquima pulmonar. A gente tem que lembrar que existe a membrana alvéolo-capilar no parênquima do pulmão, né, no tecido pulmonar, e essa membrana consiste basicamente na proximidade da membrana do alvéolo ao endotélio dos capilares. Então, isso possibilita uma troca, uma transitação, né, de substâncias de maneira muito rápida. Em relação às desvantagens, é que apresenta limitações para moléculas de fármacos com alto peso molecular. Então, eles são mais difíceis de serem absorvidos, né? Moléculas maiores, no caso. Nós temos a via vaginal, que vai ser a aplicação de medicamentos, né? Vai ser um método para aplicação de medicamentos na mucosa do canal vaginal, e a fim de se obter efeitos locais, efeitos farmacológicos locais. E em relação às vantagens, aqui tem uma ação direta no local de administração, e as desvantagens é a posição desagradável para aplicação. Como a gente pode ver aí, eu coloquei algumas posições. Nós temos a ginecológica, que é a de cima, e a litotômica, que é a de baixo. Então, isso pode causar um certo desconforto ao paciente. Geralmente, quando o indivíduo não consegue, né, fazer essa aplicação, que inclusive também é uma desvantagem, pode haver uma dificuldade na aplicação dos medicamentos para essa via, e alguns exemplos de medicamentos que podem ser aplicados por essa via de administração são supositórios, comprimidos, pomadas. Pode passar. Então, gente, agora a gente vai partir para as vias parenterais. As vias tópicas, que foram as últimas que eu abordei, elas podem também, na literatura, na verdade, elas podem ser classificadas e encontradas como parenterais indiretas. E já as parenterais que eu vou abordar aqui, que é a via intradérmica, subcutânea, intramuscular e endovenosa, elas também podem ser classificadas na literatura como parenterais diretas.
E o que são essas vias parenterais? Então, do grego para, ao lado, e héteron, intestino, são vias paralelas ao intestino, né, ao trato gastrointestinal. Então, o medicamento ele não vai passar pelo trato gastrointestinal e logo essas vias, os medicamentos administrados por essas vias não sofrem mecanismo, na sua maioria, não sofre mecanismo de primeira passagem no fígado. E aí, por isso, são vias de resposta rápida, tá? Então, vamos começar com a via intradérmica. A via intradérmica vai consistir na administração de medicamento na derme, que é uma camada intermediária da pele. Então, eu coloquei uma figura, não sei se vocês estão visualizando, mas aí a gente tem, né, certa parte da anatomia desse órgão. Nós temos a epiderme, a derme e o tecido subcutâneo, que é a hipoderme. E aí o medicamento ele vai ser administrado na camada do meio, na derme. E, bem, as vantagens em relação a essa via são maior conforto, né, quando comparadas às outras vias parentéricas. Ela, claro, é invasiva, mas não é tanto como a via endovenosa, por exemplo, e não causa tanta dor. Pode causar uma leve irritação ao administrar o medicamento, mas não é nada muito intenso. Em relação às desvantagens, é que a velocidade de absorção ela é lenta, devido à pouca vascularização dessa camada da pele. E também o baixo volume de infusão, geralmente só se pode administrar de 0,1 ml a 0,5 ml de injetáveis. E aí nós temos aqui embaixo essa figura, né, o locais de administração. Aí nós temos a região superior do tórax, a parte interna do antebraço, a região escapular, por exemplo, são locais muito utilizados para a administração de medicamentos por via intradérmica. Pode passar. Só lembrando que a via intradérmica, ela é bem utilizada, ela é pouco utilizada, na verdade, para a administração de fármacos, né, a fim de se obter efeitos terapêuticos. Na verdade, ela é muito utilizada para testes diagnósticos, como o teste tuberculínico, testes de alergia e também para algumas vacinas, para a aplicação de algumas vacinas, como é a BCG. Em relação à via subcutânea, a via subcutânea vai ser um método de administração onde o medicamento é administrado no tecido subcutâneo, ou seja, na camada mais profunda da pele, na hipoderme, como vocês podem ver aí na imagem. E aí, o medicamento é administrado por essa via e ele tem uma absorção relativamente lenta. É mais rápida que a intradérmica, mas continua sendo mais lenta quando comparada à via intramuscular e à via endovenosa também. Isso porque o tecido subcutâneo ele é mais vascularizado, né? Então, a gente sempre considera a quantidade e a intensidade da vascularização do tecido absorvente. Em relação às vantagens, né, nós temos que ter uma absorção uniforme, o efeito constante do medicamento, a absorção é lenta, por isso, então, e as desvantagens, que pode causar lipodistrofia, que é alteração trófica do tecido adiposo. Isso por quê? Geralmente, a via subcutânea, ela é muito utilizada para administração, para aplicação de heparina, por exemplo, que é um anticoagulante, e principalmente para insulina. Então, pacientes... Oi, Juan. Deixa eu só terminar minha linha de pensamento, eu já explico. Pacientes, né, diabéticos, eles, dependendo do diabetes, se 1 ou 2, eles podem fazer o uso, né, a reposição do hormônio, da insulina. E aí, essa administração, ela é constante. Então, o medicamento, o paciente, ele é puncionado várias vezes. Só que a punção do tecido subcutâneo no mesmo local pode ocasionar justamente o que eu disse para vocês, que é a lipodistrofia. E aí nós temos que pode ocasionar ou a lipoatrofia, que é a destruição, né? Que é a ruptura da gordura presente naquele local, ou a lipohipertrofia, que é o aumento da gordura naquele local. Então, para que isso não aconteça, é muito importante na administração por via subcutânea que haja um rodízio de locais de aplicação. Então, por exemplo, em relação aos locais mais usados para isso,
nós temos o abdômen, nós temos os braços, né, a parte externa dos braços, região escapular, região mais superior do glúteo, e nós temos a parte externa das coxas. A mais utilizada é o abdômen. E aí, geralmente, se evita a região periumbilical em cerca de 5 centímetros. E aí, ao aplicar, por exemplo, eu apliquei na região mais inferior. No outro dia, eu tenho que aplicar uma distância dessa região de, no mínimo, 2,5 centímetros, para evitar essas complicações. E também é uma característica dessa administração a prega cutânea. Em pessoas mais obesas, ao fazer a prega cutânea, o grau, né, de inserção, a angulação de inserção da agulha de 90, em pessoas mais magras, ao fazer a prega cutânea, a angulação da inserção da agulha é de 45. Pode passar. Em relação à da vascularização, é que o tecido, quanto mais vascularizado o tecido, mais rapidamente a substância ela vai ser absorvida. Então, a gente sabe que capilares é uma grande região de troca, não é? Por causa das características do endotélio, é uma membrana bem fina, o endotélio. Então, quanto mais capilares, né, questão de números, mais rápido essa absorção vai ser. Então, por isso que a sublingual, por exemplo, ela vem muito rápida. Porque eu não sei se vocês já olharam a sua parte inferior da língua, vocês podem ver, né, que é cheia de vasinhos. Então, é isso. Intramuscular. Bem, a via intramuscular é um método de aplicação de medicamentos no tecido muscular. E aí essa via é muito utilizada quando se deseja atingir um efeito farmacológico em pouco tempo, né? Então, ela é alternativa, por exemplo, até mesmo à via endovenosa. Então, quando a via endovenosa ela não pode ser utilizada, a via intramuscular ela pode ser recorrida, ela pode estar sendo realizada. Bem, em relação a essa via, o músculo estriado esquelético, né, a musculatura mais profunda, ela não possui tantas terminações nervosas. Então, é uma via também preferida para a inserção de medicamentos irritativos, justamente por essa pouca intensidade nas terminações nervosas nas camadas mais profundas. Em relação às vantagens, né, a via de escolha, como eu falei, para aplicação de substâncias irritativas, a absorção é rápida por causa da vascularização, o músculo ele é muito mais vascularizado que o tecido subcutâneo, que a derme. O local também de administração, que é o músculo, ele é de fácil acesso e visualização, então isso facilita muito. E aí, em relação ao volume, eles têm variação, né, nessas vias parenterais. Enquanto a intradérmica, o volume máximo, né, de instilação é de 0,1 a 0,5 milímetros, nós temos que a subcutânea de 1 a 2 ml, né, de injetáveis, e a intramuscular aceita um pouquinho mais, né, até 5 ml. Mas isso varia muito de músculo para músculo. Tem músculo que ele é mais profundo, então ele realmente tolera 5 ml. Tem músculo que é menos extenso, como é o deltoide, e aí aceita só 1 ml de injetáveis. Em relação, né, à angulação, nós temos aqui a de 90 graus, para atingir realmente o músculo e não o tecido subcutâneo, e aí o medicamento ir parar num compartimento que não era para ele ter ido. E aí nós temos aqui algumas contraindicações. Caquexia, né? Então, uma pessoa com pouca massa muscular é uma das contraindicações para essa via. Membros paralisados ou afetados por má circulação também. Terapia farmacológica prolongada. E por que terapia farmacológica prolongada? Porque nós temos a via endovenosa, e se ela estiver disponível, é a via que vai ser utilizada.
porque se fosse para fazer uma terapia farmacológica prolongada no músculo, tinha que, o profissional ele teria que funcionar várias vezes e ia ser muito desconfortável para o paciente, não seria legal. Outras contraindicações são pacientes em uso de anticoagulantes, visto que pode acontecer traumas, né, durante o uso dessa via, e também a infecção local. Aqui nós temos, né, algumas regiões indicadas para essa via, né, para administração de medicamentos, né, por essa via. Nós temos a região deltoide, nós temos o dorso glúteo, o ventroglúteo, nós temos também o vasto lateral da coxa, e nós temos também o reto femoral, que não está nessa imagem. E aí esses músculos variam muito de acordo com as condições clínicas do paciente, de acordo com a idade. Por exemplo, o dorso glúteo, ele é evitado em crianças, porque essa região ela não está bem desenvolvida, então pode atingir um nervo ciático e causar vários problemas. Então é contraindicado para crianças, por exemplo. E pode passar. E agora, falando da última via, né, parenteral, elencada para ser abordada aqui, nós temos a via endovenosa ou intravenosa. A via endovenosa vai consistir no método de administração de medicamentos por veias periféricas ou centrais. Aqui a gente vai falar mais da via endovenosa periférica. Então, vai ser a administração de medicamentos por veias da periferia do corpo. Bem, as vantagens, né, em relação à via endovenosa é a resposta terapêutica rápida e a possibilidade de infusão de grandes volumes. Então, é muito indicada para reposição hídrica, por exemplo, em pacientes, por exemplo, em grandes queimados. Grandes queimados são pacientes bem desidratados e essa via é bem utilizada para reposição de líquido nesses pacientes. E também, outra vantagem é que dispensa a punção constante do paciente. Né? Então, o uso do catéter venoso periférico permite, né, que esse catéter fique ali por certa quantidade de horas, né, de dias, né, inclusive. E, então, isso evita muito que o paciente ele seja furado por uma agulha o tempo todo. Então, dispensa, né, essa punção constante. E algumas desvantagens é o alto custo financeiro e ela é pouco segura, visto que essa via tem a maior incidência de eventos adversos, de problemas, né, em relação à administração de medicamento errado, medicamento em dose errada, né, medicamento que não era para ser dado por essa via e acabou sendo. Então, é uma via bem perigosa. E também por quê? Porque a ação farmacológica ela é muito rápida. Então, quando um medicamento errado é dado por essa via, né, a possibilidade de ocorrer estragos acontece num instante. Em relação à resposta terapêutica rápida, por que rápida? Porque é mais rápida até mesmo que a intramuscular. Porque o medicamento ele não precisa ser absorvido, ele já está onde ele tinha que estar, ele já está na circulação sistêmica. Então, ele não tem que passar pelo processo absortivo, ele não vai passar pelo mecanismo de primeira passagem no fígado. Então, é uma via muito rápida, inclusive, por ser rápida, é muito usada em situações de emergência, né? E aqui nós temos algumas figuras, por exemplo, de um exemplo de punção, né? Nós temos aqui alguns dispositivos, nós temos catéter venoso periférico, que é conhecido como gelco. Do lado dele, nós temos o scalp, que não é muito utilizado porque é diferente do gelco, que é um catéter, né, não é uma agulha, o scalp é uma agulha. Então, a agulha, a gente funciona com esse dispositivo e fica lá, e isso pode causar muitos traumas na parede vascular. Então, tem sido muito substituído pelo gelco. E aqui nós temos o equipo, né, geralmente associado à soroterapia, para reposição hídrica, para administração de fármacos. E em relação às contraindicações, nós temos que o edema local, a infecção, trombose. A trombose é tanto uma contraindicação como um problema também que pode surgir dessa via. Então, o uso dessa via, né, quando feita de maneira errada, pode causar flebite. Da flebite pode evoluir para formação, né, de trombos e êmbolos. Então, é muito perigoso
realmente. Pode passar. Bem, aqui resumir basicamente, né, os tecidos onde cada via, né, os tecidos alvos de cada via, angulações, e essa imagem aqui é basicamente as concentrações sanguíneas. Em relação à via intravenosa ou endovenosa, as concentrações sanguíneas, né, desejadas, elas são atingidas bem rápido, como vocês podem ver aqui, ó, nesse eixo tempo. Então, mas também ela decai também rapidamente, né, as concentrações. Ela é atingida de maneira rápida, mas também decai de maneira rápida. E aí nós temos a intramuscular, que é a segunda mais rápida. As concentrações, né, desejadas do fármaco são atingidas de maneira rápida, mas inferior à intravenosa, e vai caindo relativamente de maneira lenta. Nós temos a subcutânea, que é a mais lenta e a constante, né, em relação às concentrações, considerando o tempo. E nós temos a oral também, que é lenta e decai de maneira lenta também. E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Vamos para o caso clínico? Bora. Quem é o caso clínico? Vamos primeiro. Eu vou ler, depois o outro, o Brena lê. E a gente discute, certo? Certo, fechou, Gabi. Pronto. Caso clínico, o primeiro. O senhor POM, 75 anos, possui síndrome do intestino irritável e usa um medicamento em cápsula chamado maleato de trimebutina. Vai à farmácia à procura de um remédio mais forte, pois ainda está sentindo dores na barriga. O farmacêutico que conhece seu POM pergunta como ele está usando o medicamento. E ele respondeu que abre a cápsula, que ele é um medicamento em cápsula, e coloca o pó dentro da água. Ele afirmou que o médico disse que era para tomar com um copo de água. Mistura e toma depois de tomar café e depois de jantar, ou seja, 2 vezes ao dia. Primeira pergunta, é necessário outro medicamento para ajudar o seu POM? Justifique. Quem vai começar? Eu peço que liguem os microfones para a gente escutar a voz de vocês também. E falem o que vocês acham. Não é necessário, né, outro medicamento, porque ele está sentindo dores ainda, porque não está fazendo uso adequado do mesmo. Então, a cápsula, ele não deve ser partido, nem aberto ou mastigado. Isso, Michele tem razão. A cápsula não pode ser aberta e despejada na água, né? Ela é feita dessa forma, fechadinha, porque ela é para ser tomada assim. Então, não precisa trocar o medicamento, né? O que precisa é que o médico oriente melhor esse senhor POM para que ele tome, né, o remédio da forma adequada. Justamente, ele poderia ter usado uma linguagem mais didática, por se tratar de um idoso, ou ter passado uma mensagem de forma mais clara, né? Isso. Perfeito. Já entrou um pouquinho na letra B. Perfeitas vocês. Há algum erro na administração dos medicamentos? Se sim, qual? E por que isso é um erro? Quem vai? Então, Gabi, Pode falar, Marília. como as meninas disseram, sim, há um erro no medicamento, tipo, há um erro quanto à administração do medicamento, e isso é incorreto porque, como elas disseram, se ele tem uma cápsula, é porque ele vai ser utilizado de maneira a proteger o medicamento de outras regiões, como, por exemplo, o estômago, devido ao ácido gástrico, e também essas cápsulas, elas podem ter ação prolongada, como você bem explicou, e o fato de eu abrir uma cápsula no meio não me dá a garantia de que o que eu vou estar ingerindo, no caso do pó, vai ter a concentração necessária para gerar aquele efeito farmacêutico esperado. Perfeita. Isso. Outra parada também, agora que Marília me lembrou, né? E quando você parte também o medicamento, eu sei que não é o caso, mas é só um exemplo, para facilitar o entendimento, né? E quando você parte o medicamento no meio, você pode não estar consumindo a concentração ideal daquilo que você precisa. Porque vamos supor que sejam 2 medicamentos juntos numa cápsula, um comprimido só.
se você quebra, não tem como garantir que você está consumindo todo aquele medicamento. Então, você pode também não ter o efeito esperado, né? Exatamente. E além de partir o medicamento e misturar com a água, no final fala que ele toma depois do café e depois do jantar. E se ele tomar muito próximo à refeição, pode interferir na absorção do medicamento. Verdade, João. Pelo que eu estava vendo antes, esse medicamento, o recomendável é que ele seja ingerido antes das refeições, justamente por causa que o mecanismo de ação dele consiste em regular o trânsito intestinal. Então, caso eu faça o uso pós uma refeição, pode causar justamente o que ele falou, a questão da implicância da absorção e que talvez não contribua para o que seja esperado. Não, Fê, vocês arrasam. Tô toda arrepiada aqui. Aí. Que lindo. Já responderam, né, a C, que se houve uma falha na comunicação entre o profissional de saúde e o paciente. Mas vocês querem abordar mais? Zé falou uma coisa interessantíssima, que assim, eu sou suspeita para falar, né? E eu vou reproduzir o que ele disse aqui. O próprio farmacêutico pode orientar o paciente. Todo erro, assim que identificado, deve ser corrigido para reduzir os danos ao paciente. Perfeito. Não, arrepiei. Amo. Amo. Exatamente. Não só o farmacêutico, mas eu acho que a equipe de saúde. É uma coisa, né? Um conhecimento, por exemplo, que quem estuda farmacologia e quem teve a oportunidade de assistir sua aula maravilhosa de forma de farmacêuticas, né, sabe que a cápsula, por exemplo, ela não deve ser partida, porque se ela é daquele jeito, é para garantir a efetividade do tratamento. Então, o nutricionista que saber disso pode falar com o paciente, farmacêutico também, inclusive, enfermeiro, fisioterapeuta, claro, os profissionais têm essa liberdade, né, de educar o paciente para garantir o melhor resultado para aquele indivíduo. Perfeito. Eu gostei do que Brena falou agora, que o idoso é assim, ele gosta de falar para todo mundo os remédios que está tomando, os medicamentos. Se você vê um idoso, ele fala, eu tomo isso, aquilo. Aí um fisioterapeuta, ele tendo um conhecimento, ele já pode ver, mas eu quebro o medicamento, eu tiro da cápsula. Independente de ser farmacêutico ou outro profissional em si, dá para identificar esses PRM, esses erros, e já ir orientando, olha, vá procurar uma farmácia, converse com seu médico, repita o que ele falou. E outra coisa também que eu vejo comum nos atendimentos é o seguinte, quando um idoso ou uma pessoa tem algum problema de saúde que envolve o intestino, algum mal-estar, ele sempre faz uso de chá. Ele pega, tô tomando chá, vou tomar um chá aqui. Aí, às vezes, aqui mesmo, você já poderia perguntar, você toma algum chá, quando você percebe que não melhora a sua dor? Então, você já pode criar perguntando outras coisas, entendeu? Nem só o medicamento. Perfeito, Juan. A questão das interações medicamentosas também entra aí. Qualquer profissional é capaz de fazer isso. E é apto para fazer isso, entendeu? Contanto que conheça, né? Tenha noções de farmacologia, já sabe fazer esse tipo de orientação, né? Que é tão importante, a educação em saúde. Próxima. Como profissional, pode ser também o profissional farmacêutico ou o profissional, o médico, né, o prescritor, deveria ter procedido para evitar esse tipo de acontecimento. Quais seriam as orientações que você faria quanto profissional de saúde? E aí? Eu acho que na própria dispensação, quando ele fosse na farmácia, o farmacêutico, ele poderia explicar de forma bem direta e simples que a forma correta de utilizar seria a deglutição e não diluí-lo, enfim, em algum líquido. Uma coisa que até foi a professora Kiara, que ela é essa parte da dispensação que Melissa perfeitamente falou, e ela disse, olha, cuidado com as palavras tipo tomar. Porque tomar remete o quê? A água, a líquido. Então, assim, o erro dele não foi assim, foi justificável, entre aspas, né? Porque o nosso palavreado também influi diretamente com o entendimento das pessoas. Porque em vez de tomar, minha sugestão é ingerir. Porque ingerir já lembra comida. Aí já falava, já orientava que não poderia mastigar, que era inteiro, antes das refeições, e tudo bonitinho. Assim, a gente tem que ter também cuidado com as palavras que a gente usa, porque tomar, isso ficou bem marcado
para mim, quando ela falou que tomar sempre lembra a coisa com líquido. Então, principalmente com cápsula, que é muito mais fácil você degradar uma cápsula, né, que é só abrir, do que um comprimido. Então, assim, bem pertinente essa parte da comunicação, do jeito que você se expressa e também sempre, uma coisa que eu aprendi bastante é perguntar se o paciente entendeu e pedir para ele explicar. Por exemplo, você entendeu o seu POM? Entendi. Então me explique para ver se não faltou alguma coisa, entendeu? Nem para dizer, não, para ver se você entendeu. Não, porque ele vai achar que você está achando ele que é burro, que é não sei o quê. Não, só para ver se eu não esqueci de orientar, entendeu? Você me explica porque às vezes eu esqueci de alguma coisa e eu vou lhe falando para não ter erro. Aí pronto, a pessoa já vai com essa linguagem menos agressiva, você vai conversando com o paciente, ganhando confiança. Isso aí é qualquer profissional. Ganhando confiança e ele vai lhe escutar. A maioria deles escutam. Mais alguma coisa, pessoal, desse caso que vocês queriam colocar na prática de vocês? Gabi, Livre. Ai, pode falar. eu ouvi a opinião, né, de vocês e algumas pessoas falaram que tem essa interação, né, droga-nutriente. Só que aí, quando você mandou, né, eu fui ver, né, em relação a esse medicamento. E fui ver, tipo, ler as bulas, né, desse medicamento e vi que não tem, né, essa interação, né, medicamentosa, né, entre o nutriente e o medicamento. Só que aquele negócio é seguir as recomendações que o médico falar e também, tipo, do nutricionista, porque pode ser que esse medicamento, ele, quando ingerido, sei lá, em jejum, pode danificar, por exemplo, ainda mais a mucosa do paciente. Tipo, só um exemplo, né? Então, acompanhar, tipo, a evolução, tanto ele, tipo, fazendo o uso desse medicamento em jejum, ou então depois de comer, enfim, para ver se qual é a causa, por exemplo, que pode estar afetando, né, um má tratamento, por exemplo, se tiver ocorrido, né? Enfim, é isso. Perfeito, achei incrível porque você leu a bula, porque assim, esse caso clínico, eu quem escrevi, saiu fonte, voz da minha cabeça. E eu pesquisei ele, eu queria um que fosse cápsula, repare, eu queria que fosse cápsula, e eu queria ver se, se tinha alguma coisa, assim, bem interessante para colocar em prática, porque, assim, achar caso clínico para esse tipo de assunto de forma farmacêutica, né, não foi tão fácil. É mais fácil em vias de administração, porque é uma coisa que é muito corriqueira em ambiente hospitalar, por exemplo. Aí, eu olhei isso na bula, que não tem interação nem com medicamento, nem com alimento. E eu achei incrível você ter procurado isso, porque isso faz parte da orientação. Porque nesse caso, ele está com síndrome do intestino irritável. Ou irritável, socorro. Irritável. Mas isso pode, com essa questão do jejum que Chay trouxe perfeitamente, ele pode também evoluir para uma úlcera gástrica, por exemplo, né? Então, assim, é ter cuidado, sempre acompanhar. E o paciente não é só uma doença. Por isso que eu disse lá no grupo que vocês podem inventar situações, porque ele não é só essa síndrome, entendeu? Pode ter coisas a mais aí que ninguém investigou, que ninguém quis saber. Então, assim, eu acho interessantíssimo essas aulas, né? Não só essa de hoje, mas as que vem acontecendo, porque a gente começa a pensar, eu adoro a ideia do primeiro ciclo, que a gente começa a pensar com fora da nossa caixinha, né? Por exemplo, farmácia. Eu penso muito coisa técnica de farmácia, mas tem outras coisas que eu nem imagino. Por exemplo, a abordagem de Brena. Eu nunca queria fazer essa apresentação nesse sentido, entendeu? Porque a abordagem dela é assim, foi especificamente, não especificamente, mas assim, do jeito dela, falou muita coisa de área multi, mas também trouxe uma olhada da enfermagem. Eu achei isso incrível. Então, é sobre isso, entendeu? Foi a proposta, tanto desse caso quanto do outro caso. E também do outro caso, como eu falei, eu quis retomar os conceitos da primeira aula, que Niele e Will deram perfeitamente. Mais alguma coisa, gente, desse? Vou passar, tá? Gabi, Oi, pode falar.
Eu vou levantar só uma questão. E se esse paciente fosse um paciente disfágico? Vocês sabem o que é disfagia? É o que tem dificuldade de deglutir? Isso, é quando tem algum distúrbio no processo de deglutição, né? Ele vai acometer o trajeto do alimento, líquido, medicamento do estômago, ou da boca até o estômago. Então, por diversas alterações nessas estruturas, pode causar desnutrição, desidratação, aspiração. Então, tem muito profissional que não identifica quando o paciente tem esse tipo de problema e nem o mesmo sabe. E acontece um engasgo, tosse, quando está ingerindo algum tipo de medicamento. Então, para que a administração via oral ocorra de forma adequada, a gente tem que ter uma coordenação precisa nessas estruturas, né? Principalmente nas fases oral e faríngea, que é quando o alimento, o medicamento líquido está passando. Perfeito. Não, achei incrível. E também, às vezes, ele entendeu que tomar poderia ser com a cápsula, né? Assim, inteiro. Mas como ele poderia ter essa disfagia, ele achou mais cômodo abrir a cápsula e tomar com água. Isso também é uma possibilidade. Isso. Perfeito, perfeito demais. Mais alguma coisa, gente? Gabi, você quer que eu leia o próximo? Isso. Agora Pronto. você vai ler no próximo. Pronto. Pode Viu? passar. Certo. Então, caso clínico 2. A senhora ACI, aposentada, 78 anos, hipertensa, diabética, com histórico de infarto e AVC, dá entrada em um pronto-socorro de um hospital, queixando-se de fortes dores no peito e na cabeça. Relatou estar vindo de um churrasco cheio de bebida alcoólica. Além disso, ela disse que é usuária de losartana potássica, 50 mg, e hidroclorotiazida, 25 mg. Após a aferição da sua PA, constatou-se um resultado expressivo. A paciente estava com 180 de pressão sistólica e 120 milímetros de mercúrio de pressão diastólica. Também se realizou o ECG da paciente, não sendo encontrados problemas maiores. Imediatamente, foi colocado um comprimido de captopril 25 mg sublingual e a paciente ficou em observação. Após 30 minutos, uma nova aferição da PA foi realizada, verificando-se uma redução para 130 por 80 milímetros de mercúrio. O paciente recebeu alta em seguida. Responda ao que se pede. A. Por que a opção pela via sublingual ao invés da via oral? Justifique explicando o conceito de efeito de primeira passagem e biodisponibilidade e a correlação existente, entre esses dois conceitos. Vamos lá, gente. Rapidez na absorção é uma região bem vascularizada, então o fármaco ele não vai sofrer efeito de primeira passagem, né? Ele vai cair direto na circulação sistêmica e daí vai para o órgão-alvo. Ao contrário da via oral, que ainda passa por taxa de absorção e o metabolismo de primeira passagem. Ele vai perder, digamos assim, um pouco do... Vai ter uma forma inativada, não é isso? Isso, perfeito. Quanto à questão da biodisponibilidade, como o Micaele bem falou, na sublingual ele já vai já cai diretamente na corrente sanguínea. Então, consequentemente, a biodisponibilidade desse fármaco vai ser maior em comparação ao medicamento se fosse administrado via oral. E o que é a biodisponibilidade? Seria a velocidade e a extensão de absorção do princípio ativo quando administrado. Ou seja, é a concentração daquele fármaco na corrente sanguínea, do quanto dele chega no seu local-alvo, no seu sítio de ação. Muito bem, arrasou. Em relação a isso de biodisponibilidade, geralmente vias que o medicamento é administrado já vai diretamente para a corrente sanguínea, para a circulação sistêmica, a biodisponibilidade do fármaco é de 100%. Então, visto também a situação, porque é uma situação de urgência, ou seja, ela está com fortes dores no peito, na cabeça, então, se não fosse feito atendimento
precoce, né, dessa paciente, ela poderia ter, sim, algum evento isquêmico, e aí ser muito pior. Então, por isso que a via sublingual foi escolhida ao invés da oral, né? Por causa da sua rapidez, para desencadear um efeito farmacológico. Então, B. Efeito de primeira passagem é sempre maléfico ao efeito do fármaco, como o efeito de primeira passagem pode prejudicar a eficácia de um fármaco. E aí, gente, é sempre maléfico? Essas questões assim, quando eu vejo sempre maléfico, apenas, já dá uma... Sempre, nunca já dá uma também. Assim, meu Deus. Até porque tem alguns fármacos que eles precisam. Dá um tilt. Fale, Marília. Não, eu não acho que seja sempre maléfico, visto que tem alguns fármacos que necessitam justamente do mecanismo de primeira passagem para se tornarem ativados e assim poder desencadear seu efeito. Perfeito, arrasou. Os profármacos, né? Todos os medicamentos via parenteral ou via... que não seja... Tá caindo aí. Que não passe pelo TGI, né? Existem formas que não passam pelo TGI, todos. Deu para entender a minha pergunta? Por exemplo, todos os medicamentos via oral também estão disponíveis em outras vias? Eu acho que essa pergunta assim, é muito interessante porque a farmacotécnica trabalha muito com isso. Por exemplo, é comprimido, só que a pessoa tem disfagia ou está inconsciente, faz na forma de solução. Essa pergunta é bem interessante. Até a Micaela falou da disfagia. Perfeito. É por isso que também existem as farmácias de manipulação, né? E aí, gente, Niele ia falar. Niele, fale. Eu ia falar, só que caiu. Eu estava dando uma pesquisada para ver se tinha alguma interação desses medicamentos que ele usa com álcool. Porque o paciente falou que tinha bebida alcoólica. Aí ver se a losartano, a hidroclorotiazida tinha algum tipo de interação, né, com álcool, que poderia ter causado esse problema no paciente. O que eu vi, a losartano não tem. Só que se a pessoa zerar se a pessoa for alcoólatra, isso pode causar hipertensão, né? Pode aumentar os níveis pressóricos dela. Isso poderia ter sido a causa da doença dela, né? E aí, quando ela consumiu o álcool, né, nesse churrasco, ela acabou ficando com a pressão mais elevada. E a hidroclorotiazida, ela pode ter interação, só que acontece o inverso. Acontece uma hipotensão ortostática, que é quando a pessoa levanta e fica tonta, a pressão baixa. E aí eu estava vendo essas interações. Perfeito. Perfeito de verdade. Em relação a esse efeito de primeira passagem, eu acho que ele também pode ter uma eficácia, pode ser importante em medicamentos que não exigem que o efeito seja no momento, porque a liberação ela é contínua e vai ser lenta. E aí isso vai acabar evitando os picos de concentração e, consequentemente, evitar uma acumulação do medicamento. Tem um medicamento que é bem forte, é Rocutan, para espinha. Outras coisas, mas o pessoal usa muito para espinha. Aí eu tava vendo que ele sobrecarrega muito o fígado, porque tem essa relação, né, de metabolização. Aí se a pessoa usar álcool, pode até morrer, pelo que eu vi, algo assim, devido à questão das enzimas. Mas alguém me resume, caso eu tenha uma dúvida. Eu acho que eu li em algum canto, mas eu não lembro qual, foi que, assim, às vezes é necessário ter uma primeira passagem, eu acho que alguém também falou isso, não para diminuir não para retardar, mas para ter uma concentração menor do medicamento, porque se tiver em grande quantidade pode causar um efeito maléfico. Juan, eu acho que é a parte de parenteral, né? O que tem que ter a menor concentração.
Não, eu tô falando assim, por exemplo, às vezes você utiliza um medicamento por via oral, porque como vai passar pela primeira passagem, não vai deixar uma fração muito ativa, digamos. Vamos supor que um medicamento oral que passa pela primeira passagem, ele só vai ter 75% do princípio ativo, entendeu? Em vez de 100, algo assim. Mas pode ser também ter uma relação também com as vias, assim, parenteral, pela escolha. Pode ser, eu acho que tudo depende, né, da quantidade e também do tempo de meia-vida. Tem várias coisas que você tem que olhar sobre isso, entendeu? A posologia. E também acho que isso, perdão interromper, Gabi. Pode E ir, também eu acho que tem a influência também do objetivo terapêutico, né, da terapia farmacológica, mas eu entendi o que o Juan quis dizer, mas eu não posso afirmar porque eu não li em nenhum canto, mas eu entendi. É um bom ponto de vista o dele. Mas a gente precisa pesquisar mais para dar uma afirmação, né? Sim. Mais alguma coisa, gente? Eu não sei se tem a ver, mas eu vi, sobre o que o Juan disse, eu vi que muitos fármacos já são administrados por via oral, ou que são administrados por via oral, já são produzidos com uma concentração mais alta, porque eles já sabem, os laboratórios, que vai ocorrer o efeito de primeira passagem. Entenderam? Faz muito sentido. Sim, muito bom. Mais alguém? Acho que pode passar, Gabi, para o outro slide. Quais fatores interferem na absorção de um fármaco? E aí, gente? Bom, alguns dos fatores que podem interferir na absorção do fármaco. Tem a questão da característica de ionização do pH, também tem a questão da vascularização, da superfície de contato, como o Brena falou, da questão do acho que foi intestino, que ela falou da questão das velocidades, que aumentam essa superfície de absorção. Há também a superfície de contato. Perfeito, Marília. Partícula, né? Quanto menor a partícula, maior a partícula. Se é lipofílica ou hidrofílica, porque quando as nossas membranas são são lipídios, né? Então, quanto mais lipofílico, mais melhor absorvido. Já falou aqui alimentos, perfeito, alimentos. Sim, eu vi, inclusive, que alimentos podem até aumentar, não sei, ou pelo menos não influenciar muito na absorção, por exemplo, de fármacos lipofílicos, né? Outra coisa que eu vi, eu não sei se... Oi, Gabi. Leite, tipo leite. Ah. Com um antiácido, vai potencializar. Entendeu? Isso. Então, assim, depende das características de cada alimento. Não tem como dar uma regra geral. Não pode dizer que nunca, né, vai ser maléfico. Outra coisa que eu vi é que também em algumas situações, por exemplo, de inflamação do tecido, pode aumentar a absorção, porque aumenta, dilata os poros, né, dos capilares, né? Geralmente, uma inflamação, ela faz isso. E aí, por dilatar, facilita a absorção. Exatamente, por isso que, por exemplo, como eu falei, né, as pomadas não pode colocar em uma superfície que esteja com ferida, porque isso vai aumentar, isso pode prejudicar, por causa das características dela, que elas são menos solúveis. Então vai ficar muito lá e o medicamento pode não fazer o efeito dele do jeito que era para fazer. Sim, é ótimo. Mais alguma coisa? Um exemplo que eu faço estudo por fora, tá dando um exemplo muito massa. Muitas vezes, até no hospital, na clínica, isso eu falo porque todas as profissões aqui, todos os cursos, eles podem atuar de forma de clínica. E isso é bom para criar um raciocínio. Eu estava vendo e era o seguinte, por exemplo, vamos supor aqui, para tirar o contexto da farmácia, né, vamos levar para uma clínica de fonoaudiologia ou de fisioterapia, aí o paciente relata que está com constipação, cansaço, aumento de peso, características do hipotireoidismo, né? Aí você pergunta,
já percebe, né, esses sinais, sintomas, e pergunta, você tem alguma doença, tem algum diagnóstico? Aí o paciente fala, eu tenho hipotireoidismo diagnosticado e uso levotiraxina, um medicamento aí para hipotireoidismo. Aí você pergunta, você utiliza o medicamento e ainda assim tem os sintomas? Isso num contexto já de clínica. O paciente relata, aí você pode perguntar, quando você utiliza esse medicamento, você se alimenta alguma coisa? Porque a levotiroxina, ela reage com antiácidos e reage também muito com alimento. Então, se você utiliza um antiácido ou faz uso de algum alimento, pode ser que forme um quelato e não seja absorvido. E ele não tenha essa atuação desse medicamento. Se o medicamento está fazendo efeito, ele não vai melhorar. E é uma intervenção que você pode fazer sem precisar do prescritor, porque é educação de saúde, você só está simplesmente falando o que ele precisa fazer para o efeito do medicamento melhorar. E caso, mesmo em um alimento, o paciente relata ainda que não tem, você pode fazer um encaminhamento, destrinchando, que mesmo com medicamento, mesmo com a estratégia da retirada de alimentos, usando concomitante, ele ainda está aparecendo sinais. Aí o médico, vocês, o prescritor, no caso, podem fazer uma estratégia para ter o efeito desejado. Ótimo ponto de vista, Juan. Ótimo de verdade. Porque tudo assim, é muito geral, sabe? Não é uma coisa bem específica. É um raciocínio que não é só uma pessoa que é capaz de raciocinar tudo. Então, assim, por isso que eu acho importante a parte da multidisciplinaridade, essa questão de olhar para o todo da pessoa, entendeu? Que às vezes também a ineficiência, né, ineficácia do medicamento pode ser uma tolerância ou porque a enzima não funciona, né, a enzima que metaboliza, geralmente é a P450. Então, assim, é uma coisa bem bem abrangente. Não é só um fator, não é só uma etiologia. Exatamente, mexe com diversos aspectos, né, do indivíduo. Gente, mais alguma coisa em relação a essa questão? Eu acho que a gente já respondeu a D, não foi, Gabi? Como os alimentos interferem. Isso, já respondemos sim. Sim, então vamos para E. Todas as vias de administração de fármacos necessitam de absorção? Justifique exemplificando. O que vocês acham? Se todas as vias de administração de fármacos necessitam de absorção, todas elas precisam? Não, né? Principalmente, como ela falou, as vias injetáveis, a via endovenosa, ela não precisa passar pela parte de absorção, e a via sublingual também não. Pelo que eu entendi aqui, Micaele, o único que não precisa assim, de absorção é a via endovenosa. Mesmo as outras vias, elas têm uma facilidade de absorção por conta da vascularização. É isso que Juan disse. Micaele não falou errado, ela falou muito certo também. Mas, por exemplo, nós temos outras superfícies absorventes que não são só o intestino, por exemplo. Nós temos o parênquima pulmonar, a gente tem a pele, a gente tem outras mucosas. E a sublingual, ela precisa atravessar uma mucosa, né? A mucosa sublingual, só que é muito mais rápido porque essa mucosa é fina. Mas, sim, a única que não passa por esse processo absortivo é a via endovenosa. Das que a gente comentou, né?